Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica aqui no canto do vídeo e ativar o sininho para que você se inscreva no nosso canal e também receba as notificações dos vídeos que constantemente, diariamente, são disponibilizados aqui para os senhores. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar aquele vídeo que costumeiramente apresenta para os senhores o que tem de novo na doutrina. Então, vou apresentar para os senhores o que foi publicado na última revista de processo, a revista de processo que é publicada pela RT, a editora Revista dos Tribunais. É o compêndio de material científico no ramo processual mais abalizado que nós temos, a revista de processo desse mês agora, de agosto de 2018, a revista de processo número 282. Então eu vou jogar para a tela para os senhores para que vocês vejam quais foram os artigos disponibilizados. Eu faço um resumo para que vocês tenham noção do que aquele artigo trata, e aí eventuais interessados podem entrar em contato para que eu encaminhe o material, se for o caso, por e-mail para os senhores, tá certo? Acho que é extremamente importante esse serviço, primeiro para que vocês tenham acesso, tenham ciência da publicação desse material, é uma forma de divulgação, portanto, desses trabalhos científicos, e segundo, para facilitar o acesso dos senhores a esse material. Uma das grandes dificuldades da pesquisa no Brasil é o acesso ao material para ser consultado. Então, eu me disponibilizo aqui, como já venci algumas etapas, tendo concluído mestrado e doutorado, para mim é um pouco mais fácil o acesso ao material, então a minha intenção é ajudá-los, especialmente os alunos que estão aí em vias de trabalho de conclusão de curso na faculdade. Pode ser apresentado um tema que você desperte interesse para escrever, ou um tema que você já tenha interesse em escrever e tenha ciência, portanto, de um novo material. Então, vamos para a tela para que vocês tenham ciência de quais são os materiais. Eventuais interessados, só me pedir por e-mail, artur.diego@terra.com.br, esse Arthur é sem H, artur.diego@terra.com.br. Vamos para a tela. Então, meus amigos, aí está a tela de apresentação da revista de processo, publicado, como eu disse, em agosto de 2018, a revista de processo mais recente que nós temos, o volume 282. Vamos apresentar, aí estão as redes sociais que os senhores já conhecem, vamos analisar, portanto, os artigos que foram apresentados. Primeiro artigo disponibilizado é Case Management Brazilian Report, Gestão de Casos, Relatório Brasileiro. Autoria de Guilherme Pérez de Oliveira, Rodrigo Barioni e Tereza Arruda Alvim. Nesse texto, os autores lidam com os poderes de gestão de casos, principalmente no que diz respeito à organização dos procedimentos, no que diz respeito às provas e à execução. Segundo artigo disponibilizado, o artigo 1034 do atual Código de Processo Civil e a causa de pedir aberta no recurso extraordinário. Um texto de Osmar Mendes Paixão Cortez. Aí tem o resumo, eu não lerei todos os resumos para não ficar extremamente extenso esse vídeo. Aí os senhores bastem que dê pause para dar uma olhada no resumo. Palavra-chave do artigo 1034, novo CPC, admissibilidade do recurso extraordinário, abertura da causa de pedir. Terceiro artigo, a revogação tácita do artigo 1037, parágrafo 10, inciso 3º do CPC. Texto de Cleiton Maranhão e Frederico Augusto Gomes. Palavras-chave, casos repetitivos, sobrestamento, requerimento de prosseguimento e revogação tácita do dispositivo. Quarto artigo, a construção da motivação nas decisões colegiadas, o importante papel da majority opinion em um sistema de precedente. Um texto de Thaís Schilling Ferraz. Isso é um tema, inclusive, bastante trabalhado pelo professor Luiz Guilherme Marinoni. Eu tangenciei bastante isso na minha tese de doutorado. Palavras-chave, precedente, majority opinion e fundamentos determinantes. Então, nós estamos a analisar aí a revista de processo
publicada neste mês agora de agosto de 2018, volume 282 da Repro, da Revista de Processo. Quinto artigo que foi nela disponibilizado: as condições da ação no CPC de 2015 sob a ótica instrumentalista em busca da eficiência processual. Texto de André Alia Borelli, Gilberto Notário Ligeiro e Vinícius Marim Cancian. Palavras-chave: condições da ação, possibilidade jurídica do pedido, Código de Processo Civil de 2015, instrumentalidade e eficiência processual. Sexto artigo, disponibilizado na última revista de processo: princípio da oralidade no novo Código de Processo Civil. A possibilidade de sustentação oral em agravo de instrumento que verse sobre decisão interlocutória de mérito. Texto de Lívia Losso Andreattini. Palavra-chave: decisão interlocutória de mérito, agravo de instrumento, princípio da oralidade, processo civil e democracia. Sétimo artigo, a ampliação do colegiado em julgamento não unânimes. Texto do meu estimado professor Alexandre Freitas Câmara. Palavra-chave: julgamento colegiado, ampliação, técnica, apelação, agravo de instrumento, ação rescisória. Oitavo artigo, interpretação extensiva, analogia e rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Texto de Carlos Frederico Bastos Pereira. Palavra-chave: agravo de instrumento, interpretação extensiva, analogia, direito processual civil. Nono artigo, disponibilizado: autorreferência como dever de motivação específico decorrente do stare decisis. Texto de Lucas Buril de Macedo. Palavra-chave: dever de motivação, autorreferência, precedentes obrigatórios e embargos de declaração. Um texto relevante, muito importante, muito interessante. Eu pretendo até analisá-lo depois aqui. Ele trata, portanto, o dever de vinculação horizontal, próprio órgão, muito interessante. Décimo artigo disponibilizado: a prova documental eletrônica como objeto probatório no contexto do processo civil brasileiro. Texto de Antônio Pereira Gaio Júnior e Rafaela Cardoso Ramos. Palavra-chave: teoria da prova, ônus, modalidade probatória, prova documental, documento eletrônico. 11º artigo, técnicas de elaboração da petição inicial do processo de execução. Texto de Guilherme César Pinheiro. Palavra-chave: petição inicial, processo de execução, técnica processual. 12º artigo, o procedimento extrajudicial pré-executivo lusitano, conhecido como PEPEX. Algumas lições para o sistema brasileiro. Texto de Marco Antônio Rodrigues, Rafael Calmon Rangel. Palavra-chave: procedimento extrajudicial pré-executivo, Portugal, PEPEX, agente de execução, Brasil. Também um texto relevantíssimo do querido professor Marco Antônio Rodrigues, dos Santos Rodrigues. 13º artigo, disponibilizado na Revista de Processo, volume 282, de agosto, agora, de 2018. Cabimento do agravo de instrumento segundo o Código de Processo Civil de 2015, aspectos polêmicos. Vejam que já é o 2º artigo sobre cabimento de agravo de instrumento. Palavra-chave: processo civil, agravo de instrumento, cabimento. 14º artigo, a vinculação da administração pública ao precedente judicial do IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas. Uma imposição da juridicidade em prol do interesse público qualitativo. Texto de Clóvis Mendes Leite Reimão dos Reis. Palavra-chave: precedente judicial, IRDR, vinculação, administração pública, interesse público qualitativo. 15º artigo, teoria da prova, estándares de prova e os critérios de solidez da inferência probatória. Texto do Humberto Ávila. Os textos dele são sempre maravilhosos. Eu só não li ainda, vou depois dar uma analisada e provavelmente vou tratar dele aqui com os senhores em um vídeo autônomo. Palavra-chave: teoria da prova, estándares de prova, inferência probatória. 16º artigo, sobre a fundamentalidade material do direito ao processo justo em perspectiva civil na realidade brasileira. Reflexões sobre uma dinâmica de consolidação histórico-cultural. Texto de Luiz Alberto Reichelt. Palavra-chave: direito ao processo justo, direitos fundamentais, direito constitucional, direito processual civil. Estamos a analisar, vamos para os últimos textos.
que foram disponibilizados na revista de processo, volume 282, desse último mês agora, mês corrente, agosto de 2018. 17º artigo, tempo social e do direito como instrumentos da razoável duração do processo. Texto de Vitor Saldanha Priebe. Palavra-chave: razoável, duração, tempo, direito e processo. 18º artigo, a dissolução parcial de sociedade no Código de Processo Civil de 2015. Pretensões veiculáveis, sociedades alcançadas e legitimidade. Texto de Rodrigo Mazei e Tiago Figueiredo Gonçalves. Palavra-chave: dissolução parcial, procedimento, pretensões, sociedades alcançadas e legitimidade. 19º artigo, considerações sobre o inciso 2º do artigo 311 do Código de Processo Civil de 2015, perspectivas probatórias e do uso dos precedentes. O 311 trata da tutela de evidência. Palavra-chave está lá, ó. Tutela de evidência, prova documental, prova documentada, produção antecipada de provas, precedentes e processo civil. 20º artigo, processo administrativo e negócios processuais atípicos. Texto de Egon Bockman Moreira e Marcela Pereira Ferraro. Palavra-chave: negócios processuais atípicos, novo CPC, processo administrativo, atuação administrativa complexa, cooperação administrativa, atos normativos, licitação, equilíbrio econômico-financeiro, agências reguladoras, metas judiciárias, direito de concorrência, CAD e processos estruturais. 21º artigo, processo e constituição. É sempre bom recordarmos a necessária relação do processo com a Constituição. Texto de José Manuel de Arruda Alvim Neto. Palavra-chave: princípios constitucionais, valores sociais, processo civil no século XXI. Então esses foram, senhores, aí os artigos disponibilizados na revista de processo número 282. Para concluir o vídeo, tem aí nossos canais de contato. Espero que os senhores tenham gostado, tenha sido útil. Qualquer interesse, basta que entre em contato por uma dessas modalidades, preferencialmente pelo e-mail arthur.diego@terra.com.br, que eu obtenho o material e encaminho para que os senhores efetuem a leitura e possam desenvolver aí o acompanhamento acadêmico, tá certo? Fiquem todos com Deus, portanto, e até uma próxima.